Salmo 146. Divisão. Estamos agora entre os aleluias. O restante de nossa jornada está entre os montes encantadores. Tudo é louvor ao fim deste livro. A nota é aguda. A música vem dos símbolos mais agudos. Por um coração repleto de gratidão jubilosa, para que possamos correr, saltar e glorificar a Deus, como estes salmos o fazem. Charles Haddon Spurgeon. Este salmo apresenta brevemente o evangelho da confiança, inculta os elementos da fé, esperança e ação de graças. Martin J. Versículo 1. Louva o Senhor, Almeida Revista e Corrigida. A palavra aqui usada é aleluia, e é muito adequada para ser constantemente utilizada por nós que somos criaturas dependentes e comprometidas com o Pai de misericórdias. Ouvimos com frequência sobre a oração operar grandes maravilhas, mas também não faltam exemplos de louvor sendo acompanhados de sinais miraculosos. Os antigos bretões, no ano 420, obtiveram a vitória contra o exército dos pictos e saxões, perto de Moud, em Flintshire. Os bretões, desarmados, sendo perseguidos por germânicos e lupos. Quando os pictos e saxões atacaram, tinham dois comandantes muito semelhantes a Gideão, que ordenaram a um pequeno exército que bradasse aleluia 3 vezes. O inimigo, repentinamente tomado de terror pelo som do brado, fugiu em grande confusão e deixou os bretões como mestres do campo. Creio que um momento de pedra para perpetuar a lembrança desta vitória do aleluia permanece até o dia de hoje, em um campo próximo a Moud. Charles Book, não sei. Louva, ó minha alma, ao Senhor. Venha todo o meu ser, minha alma, meu tudo, tudo ardendo em adoração jubilosa. Levantem-se, irmãos, elevem a canção, louvai ao Senhor. Mas o que faço? Como ouso convocar outros e ser eu mesmo negligente? Se alguma vez um homem esteve sob obrigação de bendizer ao Senhor, eu sou esse homem. Pelo que, deixe-me colocar minha alma no centro do local e então permitir que minha melhor natureza suscite toda a minha hombridade à mais elevada altura do louvor afetuoso? Uma harpa bem afinada. Não, antes um coração santificado. Então, se a minha voz for a mais pobre e de certa forma tiver falta de melodia, ainda assim minha alma sem voz executará a minha resolução de magnificar o Senhor. Charles Haddon Spurgeon, versículo 2. Louvarei o teu nome para todo sempre. Não viverei aqui para sempre. Esta vida mortal encontrará um fim na morte. Mas enquanto prosseguir existindo, louvarei o Senhor, meu Deus. Não posso afirmar quão longa ou curta será a minha vida, mas todas as suas horas serão dadas aos louvores de meu Deus. Enquanto eu viver, amarei, e enquanto respirar, bendirei. É apenas por um momento, e não desperdiçarei em ociosidade, mas o consagrarei a esse mesmo serviço, que deverá ocupar a eternidade. Como a nossa vida é a dádiva da misericórdia de Deus, ela deveria ser usada para sua glória. Charles Haddon Spurgeon. Sir John Janeway,
em seu leito de morte, clamou o seguinte: venham, ajudem-me com louvores, ainda que tudo seja pouco demais. Venham, ajudem-me, vocês, anjos poderosos e gloriosos, que são tão habilidosos no labor celestial do louvor. Louvem-no todas as criaturas da terra, que tudo o que tem vida. Ajudem-me a louvar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O louvor é agora o meu trabalho, e eu me comprometerei com esta doce obra, agora e para sempre. Tragam a Bíblia, abram nos Salmos de Davi e cantemos um salmo de louvor. Venham, elevemos as nossas vozes, os louvores do Altíssimo. Cantarei com vocês enquanto meu fôlego durar, e quando não mais o tiver, farei ainda melhor. George Carpenter, o mártir bávaro, quando alguns irmãos piedosos lhe pediram para que lhes desse algum sinal de sua perseverança ao ser martirizado na fogueira, respondeu: que este lhe seja um sinal certo de minha fé e perseverança na verdade. Enquanto eu for capaz de manter minha boca aberta ou de sussurrar, nunca deixarei de louvar a Deus e professar sua verdade. E isto ele fez, segundo o escritor, e além dele, muitos outros mártires também o fizeram. John Trapp. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Não existo fora de Deus. Portanto, não arriscarei desfrutar de minha existência de outra forma senão cantando à sua honra. 2 vezes o salmista diz: louvarei. Aqui as primeiras e as segundas resoluções são igualmente boas. Jamais seremos firmes demais na santa resolução de louvarmos a Deus, pois é o fim principal de nosso viver e existir. Que glorifiquemos a Deus e desfrutemos dele para sempre. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 3. Não confieis em príncipes. Shakespeare coloca este sentimento na boca de Halsey. Triste a sorte de quem depende do favor dos príncipes. Entre o sorriso a que aspiramos tanto, o aspecto prazenteiro do monarca e a ruína deles, mais angústia e medo do que na guerra. Ocorre ou nas mulheres. E quando cai como Lúcifer, privado da esperança. Príncipes terrenos oferecem ornamentos para distrair a alma de sua busca por um prêmio eterno. Príncipes terrenos oferecem ornamentos para distrair a alma de sua busca por um prêmio eterno. Os próprios príncipes pronunciam que seu principado é seu maior perigo. O Papa Pio V disse: quando eu era monge, tinha esperança de salvação. Quando me tornei cardeal, comecei a temer. Ao me tornar papa, eu simplesmente passei a sentir desespero ao pensar na eternidade. Thomas Le Blanche. Nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Não há ninguém em quem se possa confiar. Não, nenhum sequer. Adão caiu, portanto não confie em seus filhos. O homem é uma criatura inútil, sem Deus. O homem é uma criatura inútil sem Deus. Portanto, não procure ajuda nessa direção. Todos os homens são como
Os poucos homens que se tornam príncipes são mais em aparência do que de fato são, mais na promessa do que no desempenho, mais aptos a ajudarem a si mesmos do que aos outros. Quantos não se afastaram com o coração desfalecido de homens em quem antes confiavam. Nunca foi este o fato com aquele que crê no Senhor. Ele é exílio bem presente na tribulação. No homem não há auxílio, nem tempos de depressão mental. No dia da dolorosa perda, na noite da convicção do pecado ou na hora da morte. Que horror é, quando em maior necessidade de auxílio, ler aquelas obscuras obras, não há auxílio. Versículo 4. Sai-lhes o espírito. Devemos lutar para expulsar o mundo de nós. Não devemos nos expulsar do mundo. O apóstolo Paulo não ousou dissolver-se, ainda que pudesse desejar reintegrar-se. Eu acho que eu dormi aqui, vamos lá. Sai-lhes o espírito, devemos lutar para expulsar o mundo de nós. Não devemos nos expulsar do mundo. O apóstolo Paulo não ousou dissolver-se, ainda que pudesse desejar desintegrar-se. Deus deve separar aquilo que ele une. Deus concede e Deus tira. E se o Senhor diz, como disse a Lázaro, e se foras, venha para fora, devemos, com o fiel Estevão, renunciar nosso espírito e entregar tudo em suas mãos. Quando Deus nos oferece um jugo, mais sábio é o homem que cede o seu pescoço mais voluntariamente. Devemos recuar de bom grado. Mas é cruel expulsar a alma, pois quando a carne equivocada, em meio a nossos desastres, não ouviu com paciência ao chamado de Deus, mas antes livrar-se inteiramente da ideia da providência divina. Daí estamos prontos para amaldiçoar Deus e morrer. E isso, provavelmente, para saltar e fumo in flamman do pecado do suicídio para o inferno. Não, mas Deus fará nosso espírito passar adiante em bons tempos. Spiritus est. Sai-lhe o espírito. Thomas Williamson. Nesse mesmo dia, parecem todos os seus desígnios. Não dá isso. Uou, dormi aqui. Nesse mesmo dia. O que eu tava falando? Voltando. Vamos lá. Nesse mesmo dia, perecem todos os teus desígnios. Na morte, o homem vê todos esses pensamentos que não foram colocados em Deus, agora em frutíferos. No dia da morte, todos os pensamentos mundanos e vãos perecem e chegam ao nada. Que bem fará toda a completude do globo em tal momento? Aqueles que deleitaram seus pensamentos em impertinências estarão ainda mais inquietos. Lhes cortará o coração pensar que terão fiado com a linha dos tolos. Um capitão cita que entregou uma cidade por um gole d'água. Clamou: o que perdi? O que traí? Assim será com aquele homem
que chega à morte tendo gastado todas as suas meditações no mundo. Ele dirá: o que perdi? O que traí? Perdi o céu, traí a minha alma. Perdi o céu, traí a minha alma. Esta consideração não deveria fixar a nossa mente em pensamentos sobre Deus e a glória? Todas as outras meditações são infrutíferas, como um pedaço de solo em que muito se investiu, mas que não produz safra alguma. Thomas Watson. Os seus desígnios. Confiar no homem é não se apoiar em um pilar, mas em um pequeno monte de poeira. O elemento de maior orgulho em um homem é o seu pensamento. Nos pensamentos em seu coração ele é exaltado, ainda que não seja em outro lugar qualquer. Mas, veja, até mesmo seus pensamentos mais orgulhosos, diz o salmista, serão degradados e perecerão na poeira para a qual ele retornará. Pobre orgulho que perece. Quem deveria confiar nele? Johannes Paulus Palanterios, versículo 7. Que faz justiça aos oprimidos? Somos tratados maldosamente? Nossos direitos nos são negados? Somos caluniados? Que isso nos console? Que isso nos console? Aquele que ocupa o trono não apenas considerará nosso caso, mas se apressará para executar julgamento em nosso favor. Charles Haddon Spurgeon. Dá pão aos que têm fome. Disto aprendemos que ele não é sempre tão indulgente como os seus, a ponto de dar-lhes fardos de abundância, mas ocasionalmente retira sua bênção para que possa socorrê-los quando reduzidos à fome. Se o salmista tivesse dito que Deus alimentava o seu povo com abundância e os mimava, aqueles com carência ou fome não se despediriam, não se desesperariam imediatamente. Portanto, a bondade de Deus é adequada, estendida para suprir a alimentação aos famintos. João Calvino. O Senhor liberta os encarcerados, mas então fica manifesto adicionalmente que aqueles sob qualquer doença dolorosa ou deficiência, etc., serão declarados como presos por Satanás, Lucas 13:16, e são libertos por Cristo quando por ele são curados. Assim disse Cristo: mulher, está livre da tua enfermidade. E ela imediatamente se endireitou, versículo 12. Ela ter sido endireitada foi sua libertação de sua contenção ou amarras ou prisão. E aqui, nesta extensão da expressão poética ou profética, o Senhor, libertando os encarcerados, compreenderá o andar de aleijados, os leprosos sendo purificados, os surdos ouvindo, sim, e a ressurreição de mortos, pois estes, entre todos os outros, estão fortemente atados e, quando não ressuscitados, o são de modo muito semelhante a Lázaro, inclusive no que diz respeito aos trajes sepulcrais. Desatai-o e deixai-o ir. Henry Hammond. Henry Hammond. Versículos 7 e 8. Não deveria passar sem ressalva que o nome de Jeová é repetido aqui 4 vezes em 5 linhas, para declarar que é o onipotente poder de Jeová, que está comprometido com o oprimido e é exercido para o seu alívio, e que é grande a vitória, que é grande a glória
de Deus em socorrer aqueles em miséria, como a que há em cavalgar pelos céus em seu nome já. Salmo 68, versículo 4. Matthew Henry. Versículo 8. O Senhor abre os olhos aos cegos. Jesus fez isto com muita frequência e certa fora provou ser Jeová, ele mesmo, aquele que fez o olho pode abri-lo e quando o faz é para a glória de Deus. Com que frequência está o olho mental fechado na noite moral? E quem pode remover este sombrio efeito da queda, senão Deus onipotente? Charles Haddon Spurgeon. Aos cegos, Volney observou o grande número de cegos, visitou-o caminhando pelas ruas do Cairo e em Alexandria. Ele diz: caminhando pelas ruas do Cairo, a cada 100 pessoas que eu encontrava, havia frequentemente 5, 20 cegos, 18 caolhos e outros 20 com os olhos irritados, purulentos ou com nódeas. Quase todos usam ataduras, indicando que sofreram ou estão se recuperando de oftalmia. Quando William M. Tweed estava à morte em uma cadeia na cidade que antes governara, fez uma confissão de amarga decepção. Minha vida foi um fracasso em todos os aspectos. Não há nada de que tenho orgulho. Se algum jovem desejar um fim como este, o caminho é simples e claro, como um flecheiro que a todos ferem. Assim é o que assalaria os insensatos e os transgressores. Transtorna o caminho dos ímpios. American Sunday School Times. Versículo 10. Louvai ao Senhor, Almeida Revista Corrigida. Novamente disseram, aleluia. Novamente o doce perfume elevou-se dos áureos frascos repletos de doces fragrâncias. Não estamos preparados para um irromper de cântico santo? Não dizemos também aleluia? Aqui acaba esse júbilo saudoso. Aqui não acaba o louvor do Senhor, não, que subirá para todos sempre. Aqui não acaba o louvor do Senhor, que subirá para todos sempre. Amém. Charles Haddon Spurgeon. É isso aí. Feito lipa, solitou glória aí. Deus é bom. Deus quiser, amanhã, Salmo 147.